Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez reunidos, no nome bendito e glorioso de Jesus Cristo, para levar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de mudança, de renovo, de transformação, a cada coração, a cada vida que tem precisado e tem crido que esta palavra é a boca de Deus falando com os homens. Amém? E nós temos, meus irmãos, abordado temas aqui acerca da grande salvação em Cristo Jesus, a vontade de Deus para conosco e abordando temas que respeitam a esse assunto, salvação. O que é a salvação em Cristo Jesus? E o que cada um, todo aquele que deseja ter essa salvação, deseja fazer parte dela, precisa observar, amém? Precisa atentar para isso. Temos colocado aqui no nosso canal da Igreja Cristã Evangélica Discipulada em Cristo, todas as semanas, assuntos que abordam esse tema. E dentre esses assuntos que abordam esse tema, hoje nós temos aqui, já falamos isso há 2 semanas atrás, né? Nós já demos uma pequena parada, agora regressamos mais uma vez, falamos sobre juízo de Deus. O que significa juízo de Deus? Significa, meus irmãos, que de Deus nada passa desapercebido, amém? De Deus nada escapa. Deus, Ele um dia há de julgar toda essa terra. Ele há de julgar todos os homens. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que desde o primeiro ao último homem na face dessa terra, um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Ora, mas Cristo não é a graça concedida por Deus, não é a misericórdia, a salvação. A Bíblia não diz que Ele não veio para julgar os homens, mas para salvá-los? Sim, é verdade. Ele veio exatamente para isso. O objetivo de Jesus foi este: vir a este mundo para salvá-lo. Mas virá um tempo, meus irmãos, que Jesus ele atuará como juiz, como aquele que vai julgar juntamente com as 12 tribos de Israel. Amém? E a igreja, ele vai julgar todas as coisas. Por quê? Porque ele foi dado em promessa a nós, e como testemunho para nós, observarmos e aceitarmos o seu sacrifício, a fim de que venhamos ao conhecimento e sejamos livres do pecado, libertos da condenação eterna, que um dia há de cair sobre todo aquele que rejeitar o sacrifício de Jesus. Sobre todo aquele que rejeitar o que Ele fez por nós, a dádiva que Deus entregou à humanidade. Porque a maior dádiva que Deus entregou à humanidade foi entregar o seu Filho como sacrifício definitivo por nossas vidas. Então, quando se fala em juízo de Deus, significa, meus irmãos, Deus é justo, amém? Ele é justo, Ele ama a justiça, Ele é a própria justiça. E nós precisamos entender que como um Deus justo e que é a própria justiça, meus irmãos, Deus ele não vai compactuar de forma alguma com o engano, com o erro, amém? Um dia Ele trará à luz todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer, seja por meio do corpo ou fora do corpo, tudo que o ser humano praticar, um dia virá juízo. Você crê nisso? É a palavra de Deus quem diz. Amém? Mas eu quero falar um pouco aqui sobre um assunto que aconteceu no passado, né? Nos dias do profeta Samuel e do sacerdote Eli. É uma mensagem que eu já preguei aqui algumas vezes, né? Mas a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E ela, quando vem, ela vem para um propósito. Eu posso, de repente, aqui passar uma semana pregando o Salmo 46, e cada vez que eu pregar vai trazer um assunto diferente, vai ao encontro de uma necessidade diferente, amém? Porque a palavra de Deus jamais fica velha, irmãos, amém? A palavra de Deus se renova todos os dias.
Então eu gostaria que você que está aqui presente conosco nessa noite, e vocês que estão do outro lado aí, das redes sociais, se você tiver uma Bíblia, pegue esta Bíblia, abre lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Amém? 1 Samuel, capítulo 2. Não será uma mensagem muito extensa, será uma mensagem rápida, porém, meus irmãos, com um objetivo. O que vai abordar aqui a meditação deste livro e no versículo de número 25 do capítulo 2. Uma pergunta: um Deus amoroso, realmente, Ele quer que as pessoas morram? Vai pensando aí. Se Deus é amor, se Deus ama tanto os homens que Ele criou, Ele deseja a morte do homem? Não, meus irmãos. Deus não deseja a morte do homem. Mas se isso vier a acontecer, é porque o próprio homem decidiu que ele não deva mais viver. Por quê? Porque sempre antes de acontecer alguma coisa com alguém, de vir alguma decisão final sobre a vida de alguém, Deus vai dando oportunidades. Deus ele vai permitindo que as pessoas avaliem suas vidas, avaliem suas atitudes, suas trajetórias, seus pensamentos, seus sentimentos, e naquilo que não estiver bem, naquilo que não for bom, se corrija, busque a correção, busque a mudança, principalmente quando a pessoa diz que já conhece a Deus, que entregou a sua vida para Deus, meus irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande isso. Um dia, quando Jesus nos salvou desse mundo de pecados, nos chamou para a sua graça, nos chamou para andar com Ele, para prosseguir com Ele, Ele disse, deixou claro isso a nós: agora vocês são novas criaturas, através de Cristo Jesus. Vocês já não são mais criaturas, mas vocês são filhos de Deus. Portanto, como filhos de Deus, andem como tal. Amém? Vivam como tal. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos se enganam. Muitos, às vezes, atraem para si ou tentam divulgar diante das pessoas que têm compromisso com Deus e não têm. Amém? Por quê? Porque suas atitudes não condizem. Suas decisões que tomam não condizem. Seus atos, pensamentos, sentimentos, e comportamento não condizem. Então, olha só o que vai dizer aqui. Amém? Então, entendido isso, Deus não deseja que ninguém morra. Amém? Não é plano de Deus matar o homem. Mas há casos, meus irmãos, que isso precisou acontecer. Isso precisou acontecer, infelizmente. Aqui nesta palavra vai dizer o seguinte, eu vou ler do versículo 18 em diante, para que você possa compreender melhor, amém? E entender que o compromisso com Cristo é um compromisso muito sério, amém? E que você não pode ser guiado pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus pensamentos, pelos seus achismos, mas você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E aonde o Espírito de Deus habita, há transformação. As pessoas tendem a praticar aquilo que é justo, aquilo que é correto aos olhos de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 18 de 1 Samuel capítulo 2. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para sacrificar o sacrifício anual. Aqui já começa dizendo, meus irmãos, da trajetória deste pequeno menino chamado Samuel, que lá na frente se tornou profeta. Amém? A Bíblia também vai dizer anteriormente que as coisas não estavam indo bem.
ali em relação ao tabernáculo, e aonde estava ali o povo servindo a Deus e vivendo suas vidas. Porque lá no versículo 12 anterior vai dizer assim: eram porém os filhos de Eli. Quem era Eli? Sacerdote na época. Qual era a função do sacerdote? Instruir, ensinar, orientar as pessoas a andar no caminho da verdade. Se precisasse de correção, corrigir. E a sua descendência, ou seja, seus filhos, deveriam seguir os passos dele, deveriam ser ensinados e deveriam ser exemplo também para as pessoas que ali os contemplavam. Só que diz aqui que eles eram filhos de Belial. O que significa isso, meus irmãos? Eram perversos, amém? Eles eram homens que, apesar de uma aparência externa, com vestes, com mitra na cabeça, aquele turbante, e diferenciado do povo, eles não conheciam a Deus. Conhecer a Deus, meus irmãos, não é apenas ouvir, olha, eu já ouvi falar de Deus, eu conheço Deus, não. Conhecer a Deus é andar com Deus, é fazer a vontade de Deus, é se afastar do pecado, é se afastar da imoralidade, é se afastar da mentira, da perversidade, da traição, da difamação, da usurpação e tudo que você imagina que é ruim, que não agrada a Deus. Quando a pessoa ela pratica essas coisas, ela se entrega à perversidade, à maldade, ela dá sinais a todos à sua volta e principalmente a Deus de que ela não conhece o Senhor. Porque se verdadeiramente conhecesse, não praticava isso. Mas por que esses homens eram perversos? Por quê? Olha o que diz aqui no versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozinhando a carne, ele espetava ali um caldeirão com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele ali dentro do caldeirão, ou na panela, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. E também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque ele não vai tomar de você carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para si o quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia: não, agora o has de dar, e se não, a tomarei por força. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto estes desprezavam a oferta do Senhor. Havia todo um ritual, meus irmãos, com relação ao sacrifício. Tinha que separar a gordura, tinha que separar os rins do animal, tinha que separar determinados órgãos e queimá-los primeiro sobre o altar, e depois a carne que sobrasse do animal, ela poderia servir de alimento ao sacerdote e à sua casa. Mas aqueles rapazes que estavam ali, que eram filhos de sacerdote, mesmo sabendo ali do procedimento, eles não agiam assim, eles tomavam as ofertas, os sacrifícios à força, e ainda ameaçavam as pessoas que não queriam entregar a carne daquele animal crua. Isso aos olhos do Senhor era perverso. E tem mais outras coisas aqui, meus irmãos. Aqui no versículo de número 19 diz assim, no versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que em bandos
se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Preste atenção nisso, meus irmãos. Além deles profanarem o sacrifício, desprezarem o sacrifício das ofertas do povo, eles ainda se prostituíam diante do tabernáculo. E isso, meus irmãos, era conhecido de todo o povo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. E aquilo chegava aos ouvidos de Eli, como sacerdote que estava exercendo o sacerdócio naqueles dias. Mas Eli, ele tapa os ouvidos. Como assim, pastor? Lá na frente ele não deu uma repreensão, você vai entender agora. Versículo 23. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Porque ouço de todo este povo os males que vocês praticam. Não, filhos meus, porque não é boa a fama de vocês, esta fama que eu ouço, fazendo transgredir o povo do Senhor. Qual deveria ter sido a atitude deste pai, a atitude deste sacerdote, quando ele ouviu das coisas que os filhos praticavam? Afastá-los. Amém? Exilá-los de alguma forma, impedir que eles continuassem lançando mão das atividades santas no tabernáculo de Deus. E isso ele deveria fazer o quê? Para ser exemplo para todos os demais sacerdotes que estavam ali, até mesmo os levitas, que faziam parte do ministério. Mas ele simplesmente, ele passava a mão, ele ignorava a gravidade da situação, e em momento algum ele os puniu. Continuou deixando eles a exercer as atividades. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós não devemos negligenciar a chamada que Deus faz em nossas vidas. Mas acontece que todo homem é pecador, pastor. Todo homem peca, sim. Existem duas formas do homem ser pecador. Uma forma ela é voluntária e a outra forma ela é involuntária. O que significa isso? O homem pecar involuntariamente é algo que ele não deseja fazer e, sem perceber, de repente ele está fazendo. Deus releva. Mas aquilo que o homem sabe que é errado, que é ruim e que vai transgredir a vontade de Deus, mas mesmo assim ele diz: eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu quero fazer, eu vou porque me dá vontade de fazer e eu vou mergulhar de cabeça. Ele está consciente. Amém? Ele sabe o que ele está fazendo. Eu pergunto: Deus não havia dado oportunidades aos filhos deste sacerdote Eli? E até mesmo ao próprio Eli? Tinha. Deus tinha dado inúmeras oportunidades, irmãos. Porque antes de Deus exercer o juízo sobre alguém, Ele vai de alguma maneira permitir algumas situações. Ou ele vai usar um profeta, ou ele vai falar através da sua palavra, ou ele vai, de repente, num diálogo comum, usar a boca de alguém, até mesmo de alguém que nem está ligado às coisas santas, para advertir, mas de alguma forma ele vai advertir. E Deus havia advertido profundamente, tanto a ele como a seus filhos. E eles sabiam que precisavam mudar. Mas além de saber que eles precisavam mudar, eles também tinham que fazer a sua parte. Amém? Dura coisa é, meus irmãos, quando o homem não faz a sua parte. Ele é alertado, ele é advertido, ele é chamado para o arrependimento e ele acha que está tudo certo, não precisa mudar nada, está tudo bem, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Não. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, o que significa o Evangelho para nós? O que é o Evangelho? O que são as boas novas? Transformação. Amém?
Quando o Evangelho ele chega aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, à nossa compreensão, ele vem com um objetivo, não vem? Qual é o propósito do Evangelho? Transformação, mudança de vida. Amém? Porque se fosse para continuar da mesma forma, praticando as velhas atitudes, os mesmos pecados, os mesmos erros, então não precisaria conhecer o Evangelho. Não teria necessidade. Mas o Evangelho é transformação. Vamos nos lembrar dos dias de João Batista? O que acontecia nos dias de João Batista? Todo o povo ia até João Batista para fazer o quê? Para ser o quê? Batizado através do quê? Do arrependimento. Ou seja, quando eles iam até lá, João Batista deixava bem claro: eu vos batizo com água, para perdão dos vossos pecados e arrependimento. Mas virá após mim aquele que é maior do que eu, que os batizará com fogo e com água e com o Espírito Santo. Amém? Então, se o Evangelho é transformação, João Batista deixava bem claro, principalmente numa ocasião, quando os religiosos da época também se aproximaram dele, porque estavam ali preocupados se alguém pudesse tomar o seu lugar. João Batista olha e diz assim: raça de víboras, vocês não vêm com sinceridade, vocês vêm disfarçados de uma aparência religiosa, de uma aparência de santidade, mas vocês não querem transformação, vocês não querem mudança. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Em outras palavras, João Batista estava dizendo: mudem de vida, mudem de atitudes, tenham uma vida liberta e transformada. O que a palavra de Deus está dizendo nessa noite a você, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado, vocês que estão aqui, é o seguinte: você ouviu falar de Jesus um dia? Você levantou as suas mãos para Ele, para recebê-lo como teu Senhor e Salvador? Você decidiu entregar teu corpo, tua alma, teu espírito nas mãos dele, numa aliança eterna de salvação? Então não tem mais espaço para você continuar no erro, não tem mais espaço para você continuar no engano, não tem mais espaço para você continuar na mentira, na hipocrisia, na infidelidade. Não tem. Você precisa praticar uma vida santa. E o que significa uma vida santa? Mas pastor, não tem pessoa santa no mundo. Eu não sou santo. Depende do que você entende por ser santo. Será que você está entendendo que ser santo é colocar uma figura sua num quadro e colocar na parede, e lá vai ser, por exemplo, né, o São Josimar, né, o Santo Norberto, né, e assim por diante? Não. Ser santo aqui significa o seguinte: ser separado, meus irmãos. Separado. Deus ele nos considera santos quando nós nos separamos para praticar a sua verdade, a sua palavra e combater o pecado, combater o mal. Quando nós assumimos essa posição, nós somos vistos aos olhos de Deus como santos. Agora, voltando aqui no caso dos filhos do sacerdote Eli, eu pergunto a você: eles podiam ser vistos como santos aos olhos do Senhor? Não. Por quê? Porque eles estavam praticando o pecado. Eles estavam transgredindo a lei, transgredindo os mandamentos de Deus. E muito mais ainda, eles estavam profanando as coisas santas do tabernáculo. Então Deus chamou você, chamou a mim para quê? Para que tudo aquilo que nós sabemos que nos faz mal, tudo aquilo que nós sabemos que vai nos afastar de Deus, que vai nos impedir de que Deus se agrade de nós rejeitarmos, deixarmos de lado. Claro, vivemos num mundo que é muito difícil, num mundo complicado, meus irmãos, em que as coisas da maldade, as coisas tenebrosas, elas
surtem um efeito terrível sobre a vida de todos, mas não significa que você tem que ceder a elas. Não significa que você tem que compactuar com elas. Significa que você tem que resisti-las e fugir delas. Então olha o que diz aqui, fechando o raciocínio desta palavra dessa noite. Ele lá no versículo de número 25, ele vai dizer assim: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Sim ou não? Sim. Porém, pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Presta atenção nisso. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então eu te pergunto, vai haver um dado momento em que Deus ele pode matar alguém? Vai sim, irmãos. Amém? Especialmente aqueles que são avisados, são alertados, 1, 2, 3, 4, inúmeras vezes. Deus vai alertando, vai advertindo, muda essa conduta, muda os seus passos, muda seu pensamento, muda suas atitudes, e a pessoa está lá: não, eu não mudo, eu vou continuar assim. Eu vou continuar do jeito que eu quero, é assim mesmo que eu sou, ninguém vai me mudar, eu vou permanecer assim. Se Deus me quiser assim, bem, se não quiser, lamento dizer para você, mas Deus não vai querer você dessa maneira. Amém? Vamos aqui raciocinar um pouco sobre isso. Os filhos de Eli, eles conheciam bem a verdade, só que continuaram a desobedecer a Deus, deliberadamente enganar, seduzir e roubar o povo. Então o Senhor planejou matá-los. Qualquer pecado é errado, mas o pior tipo de erro é aquele que é executado deliberada e fraudulentamente. Quando pecamos por ignorância, não merecemos tanto castigo, mas quando agimos intencionalmente, as consequências são as mais severas. Não ignore as advertências de Deus sobre o pecado. Abandone a transgressão antes que ela se torne a causa da sua destruição. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Quando você peca por ignorância, por falta de perceber, conhecer a gravidade ou a situação, Deus ele te releva, ele te dá oportunidades. Mas quando você peca deliberadamente, porque você gosta, porque você quer, porque você não quer mudar, porque aquilo te traz prazer, aquilo você sente alegria, você sente prazer no que está fazendo e você sabe que é errado, você vai ter um encontro com Deus. Amém? E esse encontro não vai ser nada bom. Principalmente quando você é advertido inúmeras vezes. Então preste atenção aqui no finalzinho que foi dito aqui: abandone a transgressão antes que ela se torne a causa da sua destruição. O que significa isso, pastor? Você está pecando? Você está insistindo nesse pecado? Você está insistindo nesse erro? E você tem consciência que isso desagrada a Deus? Para com isso. Amém? Foge disso enquanto ainda há tempo. Olha o que vai dizer mais: um Deus amoroso realmente desejaria matar uma pessoa? Esse foi o tema, do assunto abordado aqui. Considere a situação que ocorreu no tabernáculo. Alguém fazia uma oferta a fim de seus pecados serem perdoados. Os filhos de Eli roubavam essa oferta e eram hipócritas. A atitude de arrependimento das pessoas. Deus, em seu infinito amor por Israel, jamais deixaria que esta situação continuasse. Ele permitiu que os filhos de Eli morressem como resultado da sua presunção. Deus permitiu. Querem continuar errando? Querem continuar falhando? Querem continuar insistindo na maldade? Vão adiante. Mas aguardem,
porque o final de vocês é destruição. Que nessa noite, meus irmãos, tanto nós que estamos aqui presentes, como os que estão do outro lado das redes sociais, a gente venha a entender o seguinte: Deus, Ele não deseja nos destruir. Ele não tem prazer em que nós venhamos a perder a nossa vida pela insistência nos erros e nas maldades. Mas Ele é um Deus que adverte. Ele é um Deus que está dizendo: muda a tua história, muda teu caminho. Mas pastor, eu ainda não sou crente, eu ainda não frequento uma igreja, eu ainda não selei um pacto com Jesus. Não importa, essa palavra também é para você. Deus te ama. Deus não quer você no mundo do pecado. Deus não quer que você continue nas condutas que você tem tido e ainda dizendo: olha, eu sou inocente, eu não tenho entendimento. Você tem entendimento, você tem conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, inclusive está sendo pregada agora através dessa mensagem. Você sabe que algo precisa mudar aí, algo precisa melhorar, e faça isso enquanto ainda há tempo. Você deseja fazer isso? Levante a tua mão comigo, eu quero orar por você. Você vai fazer isso, mas que seja de todo o coração, porque você entendeu que você também tem sido instrumento na mão de algumas pessoas, na mão do inimigo principalmente, instrumento para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, e você está cansado disso. Então ore comigo, vamos fazer uma aliança com Jesus. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, e você vai falar o teu nome. Eu ouvi esta palavra, Pai, e a tua palavra diz, Senhor, que não há homem que não peque, todos pecam, Pai. E eu preciso, Jesus, do teu perdão, e eu aceito, Senhor, a Ti como meu único e suficiente Salvador, porque desejo, Jesus, uma vida transformada, uma vida liberta. Eu desejo, Jesus, romper com o pecado, romper com o erro e viver, Senhor, para a Tua palavra, para a obediência e para a aliança de salvação contigo, Senhor. Me arrependo de todos os meus pecados, sejam eles conscientes ou inconscientes, Pai. Tudo que pratiquei até aqui, Senhor, me perdoa. Dá-me teu Espírito Santo e me ajuda. Escreve o meu nome no livro da vida, para que no grande dia da sua volta eu seja achado digno, Senhor, de ser salvo por Ti. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Agora é com você que já fez essa aliança, né? Mas o que aconteceu? Você simplesmente ignorou, deixou de lado, né? Você se assemelhou aos filhos do sacerdote Eli, né? E de uma maneira perversa, você sabe o que é errado, sabe o que não agrada a Deus, e você simplesmente abandonou Jesus e escolheu continuar nesses caminhos. Isso é para você também. Vamos mudar esse quadro? Porque não ficará sem juízo. Eu quero orar por você. Amado Deus e querido Pai, também estas vidas, Senhor, que estão ouvindo essa palavra e já perceberam, Senhor, que não adianta querer viver longe de Ti, não adianta querer ignorar a aliança que fez contigo, porque querendo ou não, Senhor, um dia vai ter que dar contas, vai ter que prestar contas perante o Teu tribunal. Essa pessoa, Senhor, perdeu as forças, perdeu a alegria, perdeu a comunhão, não consegue mais, Senhor, se relacionar contigo, porque o pecado, Senhor, voltou a abundar em seu coração e sua mente. Mas agora, Senhor, ela ouviu essa palavra e ela entendeu, Senhor, que ela precisa se arrepender. Ajuda essa vida, Pai. Dá graça a essa vida. Perdoa, Senhor, volta a escrever o nome dela no livro da vida, para que um dia, Senhor, ela possa ter direito a entrar no Teu reino pelas portas. Ó Espírito Santo de Deus, volta a habitar nesse coração. Dá a força que essa pessoa precisa. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fica o meu conselho para vocês. Busque uma igreja que prega a palavra de Deus como ela é. Amém? A igreja que prega que Jesus veio em carne e em sangue, mas também veio como Deus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Uma igreja que prega contra o pecado, que não compactua com o pecado, que não ama o pecado. Amém?
Não estou dizendo para você buscar uma igreja religiosa, não. Estou dizendo para você buscar uma igreja que prega o arrependimento dos pecados e a conversão, a transformação de conduta, a transformação de caráter. É essa igreja que você precisa. Amém? Não tenho nenhuma igreja, pastor. Fique à vontade. Estamos aqui na rua Bentinho 593, no Jardim Airosa Marieta, em Osasco, São Paulo. Amém? Depois você vai aí ouvir direitinho o endereço, procure, venha nos visitar. Venha aqui adorar a Deus conosco, aprender a palavra de Deus. Vou ter imenso prazer, imensa alegria de te receber, te dar um abraço e te ajudar naquilo que for possível dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Peço aos ouvintes nos ajudem nesse canal, se inscreve, compartilha, amém? Manda lá para os seus contatos, dá lá a sua curtidinha, né? No tema, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é útil, que as pessoas precisam desse conteúdo. Estamos aqui falando da grande salvação em Cristo, amém? Nos ajude, você vai estar participando dessa obra. Vamos agradecer a Deus. Amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo o que foi feito nessa noite aqui na tua casa de oração. Ó Pai querido, recebe, ó Deus, esta reunião diante de Ti, toma diante de Ti, Pai. Alcança esse lar, essa família, essas vidas, ó Deus, que estão buscando, Senhor, que estão sedentas de libertação e de transformação, que precisam de cura não somente física, mas cura na alma e no espírito, Pai. Abraça elas, Senhor, ajuda elas, ó Deus. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Estaremos aqui de volta no próximo domingo, a partir das 19 horas até as 21 horas. Excepcionalmente, nesse domingo agora, é o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado especial. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor. Vamos impetrar as bênçãos sacerdotais também, né? Estamos esquecendo aqui, mas é fundamental as bênçãos sacerdotais. Você do outro lado, estenda a tua mão, os que estão aqui. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe, fiquem em paz, durmam em paz, tenham um final de semana abençoado.